Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 19 de novembro. Hoje a igreja celebra São Roque Gonzales, Afonso Rodrigues e João del Castilho. Presbíteros e mártires foram três grandes sacerdotes jesuítas que muito fizeram pela libertação dos indígenas. Em 15 de novembro de 1828, no antigo território que pertencia ao Paraguai, onde hoje é o estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Os maus indígenas e os brancos gananciosos os perseguiram até o martírio, que se deu com golpes de machados de pedra, e o bem custou e continua a custar a vida dos que são fiéis. Os gananciosos, dominadores e injustos de nossos dias, que não toleram a verdade da vida e do Evangelho. E nós vamos meditar, irmãos e irmãs, o evangelista Lucas, no capítulo 19, os versículos de 45 a 48. Fizestes da casa de Deus um antro de ladrões. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Irmãos e irmãs, Jesus expulsa os vendedores do templo, causa certa impressão. O povo judeu, estreitamente monoteísta, não permitia que as moedas com a efígie do imperador romano entrassem no templo, o que era considerado idolatria. Portanto, o serviço prestado pelos cambistas à multidão de peregrinos que chegavam à cidade santa Jerusalém fazia sentido. Podemos tirar lições muito atualizadas dessa história. A primeira, barganhar com as coisas de Deus, isto é, fazer pactos, pedir com oferta. Com frequências, ouvimos pessoas dizer a Deus: ora, venho à missa e rezo, e depois acontece isto ou aquilo de mal comigo. Vemos com frequência quanta devoção nasce nos alunos antes do período de provas. Isto é, fazer barganha com Deus. Essa relação, porém, carece da autenticidade necessária para que possamos encontrar Deus, mas longe de corrompê-lo. Caros amigos, perguntemo-nos se às vezes não fazemos o mesmo raciocínio ou temos a mesma atitude de quem faz barganha um pouco com Deus. A benevolência de Deus não se adquire, é nos dada de graça por Ele. Quem nos ama sem medida não pede preço.
tenhamos cuidado para não nos aproximarmos de Deus com o coração estreito e pequeno, de quem tem que pechinchar. E a segunda reflexão é mais ampla, surge da nossa relação com coisas e dinheiros e bens materiais. Quantas pessoas vivem em função de apenas ganhar dinheiro? Quantas famílias dilaceradas por motivo de heranças, sentimentos pisoteados por bens terrenos? O coração do verdadeiro discípulo reconhece o risco da acumulação de bens. Também nisso o Senhor nos chama a atenção e a nossa liberdade. Para o cristão, o vínculo com os bens materiais corre o risco de ser um peso inútil na mochila da subida ao Monte Tabor. Como nos relacionamos com os bens da terra? Como nos vivenciamos? Somos capazes de compartilhar coisas, tempo, dinheiro? Sabemos como ficamos satisfeitos? Distinguir o que é necessário para uma vida digna e o que é supérfluo? Todas essas perguntas, irmãos e irmãs, e reflexões podemos fazer diante da realidade da vida que nos toca viver neste mundo. E toda sexta-feira nós somos convidados pela Igreja a fazer pequenos sacrifícios, mortificações, intensificar nossas orações e pedidos para que, de fato, nós possamos viver a palavra de Deus com mais perfeição. E não nos esqueçamos, portanto, nesta sexta-feira, de orar, pedir a Deus nas intenções dos nossos irmãos enfermos, as pessoas que nos pedem orações, os profissionais da saúde que dedicam tempo integral à recuperação do dom precioso da saúde de tantos irmãos e irmãs nossos. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.